Fala família, eu sou Juliana. Meu nome é Leandro. Nós somos a família PCD e no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar com vocês sobre como foi a nossa vida após o diagnóstico do Arthur. Primeiramente, eu também gostaria de pedir o seguinte, aproveitar que vocês já acabaram de chegar aqui e, se puder, deixar o seu like, porque o like ajuda muito a gente a crescer. Quando você faz isso, o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo e que, como tem pessoas que também gostam do nosso conteúdo, ele leva o nosso vídeo além para essas pessoas que também gostam. Então, vocês ajudam a gente demais, ajudam a gente a crescer, ajudam o canal e a gente fica muito feliz. Então, agora, que eu sei que vocês já deixaram o seu joinha, né? Isso. A gente vai começar a falar. Só uma coisa, eu vou deixar no cartão aqui em cima, tá? O link do nosso primeiro vídeo, que a gente fala como a gente começou a desconfiar, né? De que o nosso filho tinha alguma coisa diferente, sabe? Alguma coisa ali não estava batendo muito bem com o desenvolvimento dele. Então a gente explica isso bem direitinho, tá? Foi o nosso primeiro vídeo dessa série de vídeos que a gente vai fazer sobre a nossa visão de pais, né? Sobre o autismo. Lembrando também que a gente não vai ser muito didático, nem técnico, nem muito. A gente vai falar mesmo sobre uma visão bem mais simples, né, do ocorrido. Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente pegou o diagnóstico, a neuro, na verdade, como a gente falou, é uma neuropediatra, tá? Não é pediatra, não é psicólogo, é neuropediatra, tá? Escutem a neuropediatra. Isso é muito importante para vocês. Nós falamos de outro vídeo, mas eu tô relembrando aqui. Então, quando nós fomos lá na neuro, lá no Rio de Janeiro, ela virou pra gente e falou o seguinte: olha, ele tá com suspeita de autismo, mas ele também tá com suspeita de DEL, que é distúrbio de espectro de linguagem. O que significa isso? Às vezes, quando a criança tem uma certa dificuldade na fala, quando ela demora para falar, tá? Ela pode acabar tendo movimentos, tendo comportamentos muito similares aos das crianças autistas, que são mais introvertidas, que não interagem, que não gostam de conversar, porque a fala tá ligada à interação, que vai ser ligada com o, enfim, com, né? Agora me fugiu assim a palavra, mas a fala tá ligada com tudo, né? A fala é a chave de muita coisa, para compreensão, para socialização, né? E se ele não tem, ele se introverte. Então o que acontece? Existem muitos pais que falam erroneamente, e inclusive se os profissionais que viram para você e falam que autismo tem cura, você já foge, porque autismo não tem cura, tá? O que acontece é que aquela criança que teve o seu autismo zerado, ela nada mais tinha do que um distúrbio de espectro de linguagem. Quando ela foi encaminhada para fono e ela começou a falar isso e sumiu com todos os sintomas do autismo, quando assumiu os sintomas, ela começou a ter uma vida normal. Então, zerou o autismo. Não, ela nunca teve autismo. Ela tinha uma dificuldade com a fala. Então, o Arthur, ele estava nesse limbo. Ela não sabia se ele tinha transtorno do espectro autista ou se ele tinha DEL. A gente estava desconfiando de autismo. Por quê? Ele foi para fono, começou a falar, mas ele não perdeu os sintomas. E aqui, isso fazendo um resumo muito rápido, aqui ele teve o diagnóstico fechado de autismo. Isso, e lembrando, né, que tudo isso era associado com déficit de atenção, né, e uma hiperatividade muito grande. Sim, isso é verdade. A nossa primeira experiência, né, com a neuropediatra, por conta da hiperatividade do Arthur, ela pediu para tomar remédio, né, e é aí que vem aquela coisa: caramba, vou medicar meu filho, mas ele é tão novinho. Isso foi uma coisa que a psicóloga daqui, ela falou uma coisa bem interessante. Ela falou assim: olha, Leandro, é interessante você medicar agora, né, nessa fase onde ele está aprendendo, e lembrando que os profissionais, eles vão justamente passar a dosagem correta, né? Não vai aquela coisa, vou medicar e passar uma dose pesada, né? Então ele vai passar a dose correta para aquela faixa, né? Para aquela idade, para aquele peso do seu filho. Então ela falou assim: é preferível você medicar agora e ele conseguir você ter ganhos na questão mesmo de compreensão dele, né? Para ele desenvolvimento, né? Dele se acalmar um pouco mais, dele prestar atenção nas coisas ao redor dele, do que de repente você não conseguir isso nessa parte da infância e ele ficar preso ao medicamento o resto da vida. Então a parte do medicamento é bem importante, sabe? Por mais que de início a gente foi bem reticente, caramba, não quero medicar meu filho, sabe? Não quero. Tem o outro lado, né? Tem gente que escolhe ir pelo lado, não quero medicar, eu vou pro lado do floral. Nós aqui, a gente tem uma conversa muito aberta, a gente tem posições muito, mas muito diferentes em relação a medicamentos
medicamento. Por mais que ela aceite, ou a questão que tem que ter o uso do medicamento, eu esqueci o nome que se dá o medicamento mesmo de farmácia, vamos dizer assim, né? Tem gente que prefere naquela linha mais homeopatia, floral, e eu sou completamente descrente. Eu realmente não acredito no efeito de nada desse tipo. Eu acho que placebo, né, no caso. Não, ele tem um efeito psicológico mais nos pais do que assim, na criança. Porque os pais, nossa, eu dei isso realmente. Não, pode ser alguma condição de, sabe, que o teu filho tem desenvolvimento, né? Então eles mudam de semana para semana, né? Sim. Bom, gente, nós conhecemos muitos pais que medicam seus filhos com homeopatia e dão muito certo. A gente tentou com o Arthur, ele foi cético. Eu vou falar pra vocês, tá, gente, que eu também era cética com isso, continuo sendo, tá? Mas eu quis tentar uma outra alternativa porque eu tava com o coração partido de ter que dar um remédio pro meu filho. Então, nós tentamos buscar, nós falamos pra ele, eu falei pra ele, olha, vamos tentar, vamos ver como é que sai e tal. E não funcionou. A gente ficou, eu nem sei quanto tempo foi que a gente ficou quase, sei lá, mais de 6 meses e não deu certo, não funcionou, ele parecia que piorava cada vez mais. Então, quando a gente voltou para o remédio que ele costumava tomar, foi que ele começou a melhorar. O Arthur hoje ele toma 2 remédios. A gente cortou um deles justamente na época da pandemia, né? Porque ele estava no ambiente controlado, era dentro de casa, ele já estava maiorzinho, ele entendia, né? A gente falou que era um bichinho que estava lá fora, andando lá fora. Ele entendeu que estava acontecendo um problema, que ninguém estava saindo, e a gente conseguiu, né? Fazendo até o homeschooling, né? Com ele, e a gente conseguiu fazer a alfabetização dele, mesmo sem um dos remédios. Mas lembrando, era um ambiente completamente controlado, era dentro de casa, e ele também não conseguia ficar mais do que 1 hora na aula, assim, era 1 hora mais ou menos, já estourando. Mas a gente conseguiu um ótimo resultado justamente sendo de remédio. Porém, o ambiente era completamente controlado, sabe? A gente já sabia exatamente o que dava certo e o que não dava. Outra coisa é quando seu filho for para a escola, num ambiente que você não está controlando. Ele tá tomando os remédios dele e ele tá desenvolvendo, porque muita mãe tem medo de pensar, poxa, o cérebro do meu filho tá em formação, ele vai tomar um remédio que em sua grande maioria é de tarja preta, e ela começa, poxa, vai danificar o cérebro do meu filho, o que vai acontecer? E não, foi como ele explicou logo no início, o neuropediatra, ele sabe exatamente a dosagem que ele vai dar pro teu filho, justamente para não danificar o cérebro dele, para não comprometer nada dele, e muito pelo contrário, né? O Arthur, ele tá com 8 anos, toma remédio desde os 2 anos e meio e ele deu um salto no desenvolvimento e ele continua dando esse salto em desenvolvimento. Ele é uma criança que hoje ele consegue conversar, ele consegue contar o passado, ele só não conta quando ele não quer. Existem situações que ele realmente não consegue contar, mas a gente já consegue perceber quando ele não está conseguindo e quando ele não está querendo. Mas a gente nunca achou que ele fosse capaz de um dia chegar e conversar com a gente. Com 5 ou 6 anos só que ele começou realmente a conversar, a falar. Como foi que ficou o nosso emocional, como que a gente recebeu a notícia? Primeiramente, a gente já sabia que tinha alguma coisa diferente, então não foi uma surpresa, mas não deixou de ser um soco no estômago, porque no fundo todo pai quer ouvir, toda mãe, todo pai quer ouvir que ele está apenas passando por um desenvolvimento um pouco mais lento. Então, quando você tem a confirmação daquilo, né, obviamente a gente chorou, a gente ficou mal. Porém, uma coisa que eu falo para vocês, que foi o que aconteceu com o nosso mais novo, que nós pegamos de novo o diagnóstico do mais novo, né? E eu coloquei em prática uma coisa que eu tinha pensado naquela época. Fica aquela dúvida, né? Poxa, por que com a gente? A gestação correu tudo bem, você sonha com teu filho, sabe, dele nascer e você pegar ele nos braços, ele ser uma criança como as outras, você faz vários planos, né? Que o autismo impede você de concluir. Então isso é muito triste, acho que nenhum pai, nenhuma mãe quer passar por isso. Então quando a gente se vê nesse lugar, quando a gente se coloca nessa posição, né, a gente se pergunta, a gente questiona, a gente lamenta. Porém, pessoal, uma coisa que eu falo pra vocês, lamentar é inevitável, mas não prolongue isso, porque isso não ajuda. Quando a gente pegou o diagnóstico, principalmente do mais novo, foi mais fácil ainda, porque a gente já tinha pego do primeiro, quer dizer, mais fácil entre aspas, né? Vocês vão entender um pouquinho melhor por quê. A gente começou a pensar, ok, já temos o diagnóstico, já sabemos o que fazer, como que vai ser daqui pra frente? O que a gente vai fazer? Então a gente aceitou, quando a gente aceitou dar o remédio e começou a colocar ele nas terapias e nós começamos a fazer coisas em casa também pra ajudar ele, né? A gente começou a agir e o lamento ficava mais pra hora de dormir. A gente evitava lamentar na
na frente dele, porque eles são esponjinhas, eles pegam o que você tá sentindo e eles acabam ficando tristes também. Tanto é que, por exemplo, um exemplo, aquele dia que eu estava cansado e falou assim, nossa, tudo que eu queria hoje era olhar pro teto e não fazer nada. O Arthur percebia e ele ficava assim, impossível de lidar, ou seja, eles sabem quando você não tá bem e como toda criança, ele vai te puxar. Então, a gente parou, a gente tentava lamentar o mínimo possível perto dele e a gente tentou agir. A gente pensou, bom, a gente está convivendo com uma diferença, a gente está convivendo com uma criança atípica e no início isso é assustador, no início isso é muito, eu não vou usar a palavra deprimente, mas é muito triste, entendeu? Você lamenta, você se questiona, sabe? Você às vezes não aceita, mas com o tempo essas diferenças passam a ser rotineiras. Então muita coisa que a gente passa com ele hoje, né, a gente continua lamentando porque não deixa de ser triste. O autismo não é uma coisa bonita, eu não romantizo o autismo, ele também não, mas a gente já tá acostumado, entendeu? Então não é uma novidade assim. Então pra gente, a gente já sabe como lidar. Quando a gente tem alguma dúvida com algum comportamento dele, se a gente não consegue resolver a gente mesmo, a gente recorre a um profissional, porque nós temos uma gama de profissionais muito bons que estão com a gente não tá sozinho e vocês também não vão estar, entendeu? Não só tem os profissionais, mas tem os youtubers também que ajudam bastante, tem os grupos de apoio, enfim. Novamente, né, a gente tem uma visão um pouco diferente das coisas. Não é que eu lamente, mas é uma coisa que não vai deixar você, pelo menos na minha parte, ela lida melhor com essa parte do que eu. Né? Eu gostaria de fazer coisas que eu fui criado como, vou fazer isso com meu filho, vou fazer aquilo, sei lá, do mesmo jeito que fiz com meu avô, fez comigo, que minha mãe fez comigo, que minha avó fez comigo. E isso vai meio que por água abaixo. E é uma coisa que você vai vendo, e aí toda vez que você vai pegar ele na escola, né, que você vê a reação de outras crianças, você você acaba olhando e batendo aquela realidade, tipo, te dá aquela pancada na cara. Fala assim, bicho, não é igual. Né? É uma coisa que você tem que aprender a lidar. Né? Como eu falei, ela lida melhor, não nesse momento. Mas é uma coisa que é complicada. Então, assim, não é fácil, nem um pouco. Eu odeio quando o pessoal fala, sabe, coisa romantizando o autismo, que o autismo veio pra isso, o autismo veio pra aquilo. Que o autismo é maravilhoso. Não, o autismo não tem nada de maravilhoso. O teu filho é uma coisa, o autismo é outra. Isso é verdade. Tô falando do autismo, tá? A condição. Mas é uma coisa que é pesado. Então, assim, receber o diagnóstico, quando você recebe, é bem complicado. A gente, o primeiro, o Arthur, né, como a gente falou, a gente levou no neuro, mas o segundo tinha algumas coisas que eu falava com ela, eu falei, ixi, mas não, é assim mesmo. E realmente ele tem um desenvolvimento para algumas coisas excepcional, né? O Julian, ele tem autismo regressivo, né? Aquele que te dá é uma rasteira, né? Ele vai desenvolvendo bem e aí do nada ele regride. Eu penso o seguinte, quem vai ficar com eles depois que a gente for? Esse é um outro. Para um outro vídeo. Isso é assunto para outro vídeo. Então, para mim, um dos únicos problemas assim, em relação ao autismo, da minha maior preocupação, que me fez chorar agora, era justamente isso. E quando o Julian foi pequeno, quando o Julian era pequeno e quando ele nasceu, a nossa esperança é que ele, não sendo autista, ele poderia cuidar do irmão, entendeu? O irmão teria alguém para ele. E agora a gente tem duas preocupações. A gente não sabe como é que vai ser a vida deles, não sabe como eles vão se desenvolver. Então esse é um medo, é a nossa vida pós-diagnóstico. São os nossos medos, os nossos receios. Mas também tem aquela coisa, né, de que, né, como eu penso diferente dele, no sentido de que eu já me acostumei e já me conformei, digamos assim, que eu não vou ter o que muitas mães têm com os filhos, mas eu também tenho momentos muito bons, a gente também tem momentos muito bons, óbvio, né? Mas existem coisas, por exemplo, muita coisa como ele disse, que ele imaginou, que eu também imaginei, e a gente não é capaz de fazer, não, sabe? Nós não somos capazes de fazer. E não é uma coisa que a gente vai também dar muita ênfase, porque sempre vem crítica, né? Sempre tem gente tentando, não, você não pode falar assim, não sei o quê. E eu não tenho saco pra lidar com essas pessoas, então... bom, nossa vida pós-diagnóstico é um aprendizado a cada dia, né? O que a gente pode falar da questão do pós-diagnóstico? Acho que a primeira coisa que você tem que fazer, tá, depois de se recuperar, né, da pancada, é realmente correr atrás do que você pode fazer, tentar melhorar a vida do seu filho, ele ter um futuro
né? O mais independente possível. Então você sabe procurar serviços de atendimento geralmente vem fono, psicóloga, né? Tem a psicopedagogas, né? Terapia ocupacional, entendeu? Tem toda essa gama de profissionais, como eu falei, nem todo mundo tem acesso, né? a esse tipo de profissionais. Plano, hoje em dia, eles são obrigados a cobrir alguns, né? Se eu não me engano, psicopedagoga não cobre. Mas psicólogo cobre, fono cobre. E mesmo profissional que você vá não aceite o seu plano, você pode pedir reembolso. Sim. Isso é bem interessante, então não deixem de pedir reembolso. Assumir que o teu filho tem um autismo, seja para você, seja para a família, não é um problema, não é vergonhoso, não é culpa sua, não é nada disso. Então, assim, muitas pessoas não gostam de correr atrás do diagnóstico, né? Como a gente falou no primeiro vídeo lá, aquela minha amiga que me bloqueou, né? Então, assim, não é vergonha nenhuma, não é, sabe? É obviamente uma coisa que ninguém quer, mas o seu negacionismo em cima da condição do seu filho não vai fazer com que o autismo desapareça. E vai prejudicar os dois, né? Vai prejudicar os dois, tanto a criança quanto a sua relação com a criança, porque se você não tiver um tratamento, se você não tiver uma galera bem legal ali... Quer ver um exemplo? A gente começou com psicóloga, foi excelente, só que a gente não estava conseguindo os resultados esperados. E a psicóloga virou pra gente e falou o seguinte: olha, vou tentar de uma maneira diferente, eu vou treinar vocês para lidar com ele, né? E aí ela foi lá em casa, sabe? Ficou observando, passou a tarde lá, né? Manhã, à tarde lá, observando, né? Ia fazendo as anotações dela, depois chegou, deu um ótimo treinamento pra gente e foi que deu um resultado fantástico. Então, assim, o que funciona com um pode funcionar para outro, mas essa forma como ela fez, sabe, de chegar, então, agora imagina se a gente não tivesse né? Não tivesse ia ser um caos. Bem parado. Nossa Senhora. Já é um caos mesmo com remédio, né? Porque ele tem hiperatividade. Assim, o autismo é o menor dos problemas do Arthur. A gente sabe lidar muito bem com o autismo dele. Os problemas secundários que vêm com o autismo é que são problema. Por exemplo, a hiperatividade dele. Tem dias que a gente até sabe lidar com a hiperatividade, mas tem dias que a gente está extremamente exausto e ele começa, né, a pular pela casa, a correr, aquela coisa toda, e a gente acaba ficando tenso só de olhar. Então, assim, existem coisas que são maiores do que o autismo e o transtorno opositor desafiador também. Mas nos próximos vídeos a gente fala melhor, né, sobre essas coisas. O que a gente pode falar no próximo vídeo? Né? O que a gente pode falar, assim, qual pode ser no próximo vídeo? Porque a gente já falou vida de pós-diagnóstico, eu acho que uma coisa boa, de repente. A introdução dele na vida escolar, eu acho. Sim, né? Pode ser. E foi justamente essa introdução na vida escolar do Arthur que também deu, que os profissionais chegaram pra gente e falaram: olha, tem alguma coisinha diferente, legal. Então é legal quando os profissionais também escutem os professores, sabe, quando eles chegarem, tipo, mãe, olha, a gente tem uma coisinha diferente, a gente não pode afirmar o que é, então geralmente eles te orientam a procurar um profissional, né? Então acho que a gente pode começar dessa parte. Sim, né? Será que vai ter treta? Oi? Será que vai ter treta? Será que a gente já vai falar das tretas? Treta! Tem treta pra caramba. Parte escolar, cara. Vocês vão saber de tudo. Quando você lida com outras mães e outros pais, rapaz, é a pior mãe, parte, né, do cara? autismo. Não quero ser machista e ista, não. Mas, as mães são piores que os pais. Os pais quase não se metem. Uma mãe é cri-cri pra cá. Isso eu posso falar porque eu sou mulher, eu posso falar uma mulher. As mães se metem pra caramba. As mães são muito cri-cri. No grupo da escola, né? Você tem os pais estão ali também, mas você quase não vê. Praticamente um pai dá um ar, mas as mães, maluca, um tal de dar um ar. É o clube das pitaqueiras, meu Deus do céu. Pois é. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Então vamos deixar a treta pro próximo vídeo, né? Próximo Papo de Estúdio, que a gente vai falar tudo o que aconteceu na escola. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí eu ter chorado, mas vai acontecer eventualmente. Então, deixe seus comentários. Podem falar aqui também nos comentários o que vocês também gostariam de saber, conta as suas dúvidas. Se vocês também quiserem, vocês podem também mandar direct pra gente, contando alguma coisa que aconteceu com vocês. A gente pode também comentar, né, algumas situações. Sim, uma dúvida também, né, a respeito sobre autismo, é sempre legal, a gente esclarece, a gente conversa. Sim, estamos aqui pra isso, tá bom? Então é isso, pessoal, um beijo, até o próximo vídeo, tchau.